Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um De Papo na Bíblia, que é um quadro aqui no canal onde eu busco bater um papo saudável com irmãos em Cristo sobre os mais variados assuntos dentro de uma perspectiva bíblica. E para quem acompanha o canal sabe que eu tenho postado uma série de vídeos falando sobre as doutrinas da graça. No primeiro vídeo eu falei sobre a depravação total, já falei sobre a eleição em Cristo, e hoje eu estarei abordando o tema expiação em Cristo. E para me ajudar a desenvolver esse tema tão importante, eu tenho aqui comigo um reforço de peso, o pastor Lucas Apolinário, que é o pastor aqui da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, juntamente com o pastor Emanuel, a igreja a qual eu também faço parte. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Vitor? Graças a Deus, tudo jóia. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui com você, participando do seu canal, desse vídeo, e com certeza Deus há de abençoar poderosamente através da palavra que será ministrada a cada coração em nome de Jesus. Amém. Pastor Lucas, que tem sido um pastor muito amigo, pastor muito acessível e muito presente na vida aqui da igreja e na minha vida em especial, sempre me ajudando, me acompanhando, me orientando e me aturando também um pouquinho, né, pastor? Está na bênção. O pastor tem me ajudado bastante. Então, gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, viu, pastor? Amém, graças a Deus. Que você continue sendo esse homem de Deus, porque de fato você é uma bênção. Amém. Louvado seja o Senhor. Primeiramente, para a gente começar a explorar esse tema, eu quero iniciar falando sobre o que é a expiação. A expiação em Cristo se refere à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, através da sua morte, né? Onde ele se ofereceu ali como o único e perfeito sacrifício para o perdão de pecados. Ali na cruz, Jesus satisfez a justiça de Deus, Jesus sofreu a ira de Deus, se tornou maldição em nosso lugar e morreu em favor de pecadores. A palavra expiação, ela significa remir a culpa pelo cumprimento de pena, que por sua vez reabilita e purifica o homem diante de Deus. É como se você estivesse devendo ao banco uma dívida que você não tem como pagar. E aí um amigo seu voluntariamente vai e paga essa dívida. Precisamos de mais amigos assim, né, pastor? Oh, com certeza, Vitor. Essa é a ideia da expiação em Cristo. E foi literalmente o que Jesus fez pelos seus escolhidos, pagando a dívida que nós tínhamos com Deus. Ele cancelou esse escrito de dívida e pregou na cruz. Agora, pastor, em relação ao alcance da expiação, a gente sabe que em Efésios 2 diz que Jesus se entregou pela igreja. E nós entendemos que a igreja é aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, pelo bom prazer da sua vontade e para o louvor da sua glória. Sendo assim, nós entendemos que Jesus Cristo morreu em favor daqueles a quem Deus escolheu. E a gente entende que Jesus não morreu por todos, por quê? Senão todos seriam salvos. A ideia seria mais ou menos essa, porque os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Agora, como conciliar essa ideia da expiação definida, limitada, que Jesus veio morrer por um povo já definido, quando a gente lê versículos na Bíblia que usam palavras como todos, como mundo, que na verdade dão a entender que essa expiação foi universal. Como a gente deve lidar com isso aí? Sim, Vitor, de fato é extremamente importante e fundamental essa sua pergunta, esse seu questionamento, porque a gente percebe na Bíblia que de fato Jesus Cristo ele não morreu por todos. Nós temos um conceito muito longe de Deus, muitos têm esse conceito, que é afirmar que sendo Deus amor, então ele amou a todos, ele salvou a todos, e é simplesmente o homem que não quer aceitar, que não quer se converter e rejeita o chamado de Deus. Isso não é verdade, isso não está na Bíblia. Deus ele é amor e a justiça.
E Deus, ele prometeu, inclusive, no pacto que a gente chama Pacto de Obras em Adão, de que o homem, ele há de morrer, ele há de pagar pelas suas próprias consequências por causa do pecado. Sendo assim, Deus, ele transferiu a culpa de alguns para Jesus, se tornando assim nada injusto, porque o homem pagará pelo seu próprio pecado. A palavra de Deus nos fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Esse homem é Adão. E por um só homem, que é Jesus, as consequências do pecado, que é a condenação, a morte eterna, elas serão também deixadas de lado. Se por um homem entrou, por um só homem saiu a condenação, vamos dizer assim. Então a gente começa a ver um esboço de questionamentos, como por exemplo, por que as pessoas então vão para o inferno? Na verdade, todos nós merecemos o inferno. Todos nós que estávamos condenados. Mas exatamente por causa do sacrifício de Jesus na cruz, ele resolveu salvar alguns e os elegeu na eternidade antes de qualquer obra. Agora, nós encontramos na Bíblia a palavra todos, né? Quando olhamos para esta palavra todos, também na nossa língua portuguesa, um exemplo prático é dizer assim, todos foram à festa. Quando na verdade a gente fala todos, ou mundo, todo mundo foi à festa, isso não quer dizer todos, todas as pessoas do mundo inteiro, né? Quando a gente refere a todos, ou a mundo, e nesse recurso que nós temos na própria língua portuguesa também, mostra que são todos aqueles pelos quais nós estamos direcionando, falando, e não todos sem exceção, mas é todos sem acepção. Então, o sacrifício de Jesus ele é suficiente para salvar todos aqueles por quem ele morreu, todos aqueles a quem o Pai lhe deu. Ele mesmo diz isso em João, capítulo de número 6, na sua oração sacerdotal, em João, capítulo de número 17, em João, capítulo de número 10, onde ele fala que aqueles que o Pai me deu, eles jamais serão arrebatados da minha mão. E Jesus Cristo ainda coloca, em alguns momentos, o fato de que aqueles não creram porque não são das minhas ovelhas, e que elas estarão perdidas. Então a palavra todos tem a ver, na verdade, com todos aqueles que serão salvos. Interessante nós notarmos que lá em Atos, nos fala sobre, Atos capítulo número 13, nos fala sobre creram todos aqueles que foram predestinados para a vida eterna. Então há pessoas que não foram predestinadas, logo elas não se converterão, não serão chamadas eficazmente, porque Cristo não morreu por elas. Cristo morreu somente por aqueles a quem o Pai resolveu salvar, transferindo a sua culpa para Jesus. Mas o homem, o ser humano, sim, pagará por todos os seus pecados, que é a condenação eterna. Muito bom, muito bom. Isso me leva a uma segunda pergunta, pastor. Então, nesse caso, é um questionamento que as pessoas levantam bastante. Sim, Então, Deus não teria poder para salvar toda a humanidade? Isso, de certa forma, não diminui o amor de Deus? Não, pelo contrário, né? Você pode perceber que Deus, ele colocou o plano de salvação, ele fez o plano de salvação na vida do ser humano, e a expiação de Cristo, ela é eficaz como um todo. Ela é suficiente, sim, para salvar a humanidade sem exceção, mas ela é eficaz somente nos eleitos. Isso não diminui o amor de Deus. Diminuiríamos o amor de Deus quando quando botamos a salvação nas mãos dos homens. Ou seja, Jesus Cristo veio, encarnou, fez as suas obras, os seus milagres, ele morreu, ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, onde ele recebeu toda a autoridade, né, que lhe foi dada no céu, na terra, etc. E nós diminuiríamos quando nós colocamos então a salvação na vida do ser humano. Jesus Cristo fez toda essa obra, mas depende do ser humano. É como se a gente falasse assim para uma pessoa lá, o João, né? Ó João, Jesus morreu por você. E João fala assim, não, mas eu não quero esta salvação, eu rejeito essa salvação, eu não quero esta salvação. Então o chamado de Jesus, ele foi o sacrifício de Jesus e o chamado para essa vida foi apenas algo inusitado. Não aconteceu de fato. É como se vários outros deuses também pudessem ter feito isso.
né? É como se o sacrifício de Jesus, a expiação, fosse apenas pela metade. Ele morreu, fez uma obra, mas a eficácia, mas a limitação ou a ilimitação de toda a sua expiação fosse de fato considerado como uma rejeição do homem. Jesus fez a obra, mas o homem rejeita. Então quer dizer que o sacrifício de Jesus não tem o poder em si mesmo, porque a pessoa rejeitou este sacrifício. E não é isso. A salvação ela vem de Deus, ela é de Deus, e quando Deus chama, quando Deus vocaciona, isso faz com que a expiação limitada de Jesus venha a ocorrer na vida desta pessoa. Ou seja, o que acontece? A salvação não depende do homem, a salvação depende de Deus. Aí a pergunta é, então, por que pessoas são condenadas? Por que vemos na Bíblia que pessoas foram para o inferno e irão para o inferno? Será que é o problema? É o sacrifício de Jesus, que é perfeito, que é eficaz, que é limitado? Ou será que nós colocamos então a salvação nas mãos dos homens e dizemos que o sacrifício de Jesus não é suficiente para salvar de fato aquela pessoa? Então é essas coisas que a gente precisa ponderar, porque se a pessoa não é salva, não é porque Deus ele simplesmente fez de tudo para aquela pessoa se salvar, logo ela não quis. Nós estamos diminuindo, sim, aí o poder de Deus, diminuiríamos o amor de Deus. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Né? Então aqueles que foram predestinados, foram chamados, foram justificados e hoje são perseverantes no caminho do Senhor, porque a expiação de Jesus foi suficiente, a chamada de Deus foi eficaz, e logo entendemos que a expiação de Jesus ela é limitada àqueles que, de fato, irão para o céu, salvos por meio dele. Muito bom, pastor, muito bom. Então, como vocês viram aqui, a gente falou um pouco sobre o que é expiação, falamos sobre o alcance dessa expiação, falamos também sobre o poder e o amor de Deus na expiação, e eu queria só encerrar falando sobre a necessidade da expiação. E é interessante ainda só observar esse ponto, à vontade. Porque na oração sacerdotal de Jesus, né, ele mesmo disse, eu não oro pelo mundo, mas somente por aqueles que o Pai me deu. Então a intercessão de Jesus, o próprio Jesus disse, eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando por aqueles a quem o Pai me deu. A expiação limitada. É algo muito, muito específico, né, pastor? Muito perfeito, vindo de um Deus perfeito. Com certeza. E em relação à necessidade da expiação, muitas pessoas perguntam, mas por que Jesus morreu, né? Ele morreu para satisfazer pelo menos 4 necessidades que todo pecador tem diante de Deus. Nós entendemos que tem o sacrifício de Jesus, foi a propiciação, a reconciliação e a redenção. No sacrifício de Jesus, nós entendemos que Jesus morreu em nosso lugar, como um sacrifício substitutivo. Em Hebreus 9:26 ele fala um pouco sobre isso, né? Que ele pagou a dívida, né? Ele pagou a penalidade que nós tínhamos com Deus, né? Por conta do nosso pecado. Então, foi um sacrifício substitutivo. Mas não somente isso, teve a propiciação. Nesse sentido, Jesus morreu em nosso favor. Enquanto no sacrifício ele morreu em nosso lugar, na propiciação ele morreu em nosso favor. Ele foi propício a nós para que a ira de Deus fosse totalmente aplacada e removida, né? Por conta de nossos pecados, em relação aos pecadores também. Isso tem como base lá no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 10. Uma outra necessidade que o sacrifício de Jesus satisfez foi a questão da reconciliação. Essa questão é muito importante também, porque Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. E nesse sentido, ele interviu em nosso favor para nos reconciliar com Deus. E a gente percebe isso, por exemplo, em Efésios 2, que fala que a barreira que nos impedia de ter comunhão com Deus foi removida, foi derrubada. Em Isaías capítulo 59, se não me engano, no versículo 2, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando você vai para o livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 18, ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então essa foi mais uma necessidade da expiação de Cristo, que foi restabelecer essa comunhão entre o homem e Deus que havia sido quebrada por conta do pecado. E a gente encontra muita base nisso por toda a Escritura.
E por último, tem a questão da redenção. Isso a gente encontra lá em Efésios 2, você vai para Romanos 6, você encontra também, você vai para João 8 também, existem várias passagens que mostram isso, que Jesus Cristo ele nos redimiu da escravidão, do pecado e de Satanás. A palavra redenção ela se refere a um resgate feito por Jesus, no sentido de que ele nos resgatou, ele nos comprou, ele pagou um preço para nos redimir da escravidão e do cativeiro, né? Porque de fato essa era a nossa condição enquanto nós estávamos mergulhados no lamaçal do pecado, e até hoje precisamos lutar contra essa natureza. E é importante ressaltar também, só para finalizar, que esse resgate não foi pago a Satanás. Algumas pessoas afirmam que esse resgate foi pago a Satanás, justamente por aquela frase do credo apostólico que diz que Jesus desceu ao Hades, né? Então ele desceu para pagar o resgate a Satanás. Só que a sentença do pecado, após a queda de Adão e Eva, ela foi pronunciada pelo próprio Deus. Uhum. Então o pecado do homem foi contra Deus. Sim. E por isso a gente acredita que Jesus nos comprou com o seu sangue, ele pagou um preço, esse preço foi aceito por Deus e o resultado foi nos redimir da escravidão. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Agradeço muito a Deus pela sua vida, pastor, por você ter aceitado esse convite, e eu queria que nesse momento você desse as suas considerações finais em relação ao assunto. Isso, é importante lembrarmos que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Isso quer dizer que Jesus morreu por todos aqueles a quem foram predestinados por ele antes da fundação do mundo. Nenhum deles será condenado, será perdido, porque o seu sangue não foi derramado em vão. O seu sangue teria sido derramado em vão quando cremos, quando alguns creem, na verdade, que o sangue dele tendo sido derramado, algumas pessoas simplesmente não aceitaram e rejeitaram o sacrifício de Jesus. Então o soberano aí é o homem então que fala a última palavra, que dá a última palavra, e não é isso, né? O sacrifício de Jesus é suficiente. E o sacrifício de Jesus é eficaz. Por que pessoas vão para o inferno? Porque não eram eleitas, porque Cristo não morreu por elas. Porque aqueles por quem Cristo de fato morreu serão eficazmente chamados, porque o chamado de Deus é eficaz. E por quem Cristo morreu, eles receberão sim o chamado de Deus, a ordem de Deus, e portanto receberão a vida eterna. Então, queridos, o que a gente precisa entender é que, de fato, quem são os eleitos, nós não sabemos. Então não devemos pregar o Evangelho, porque essas pessoas, de fato, virão até Deus de qualquer forma. Nada disso, né? Há pessoas que pensam assim daqueles que são chamados como nós, os calvinistas, né? Se você é um calvinista, então você não prega o Evangelho. Absolutamente nunca João Calvino e seus seguidores pensaram desta forma. Como muito ouvirão se não há quem pregue, né, pastor? Exatamente, né? Então é exatamente pelo fato de ter eleitos que nós pregamos. Agora, a partir do momento que a gente fala, que pensa assim, que a salvação está por conta do ser humano, aí eu desanimaria em pregar, entre aspas falando, porque aí dependeria do homem. Só que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Quem o regeneraria? Quem traria a confirmação da palavra? Quem abriria os seus olhos? O próprio homem? Não, o morto não pode fazer nada. Mas é exatamente pelo fato de eu saber que tem eleitos, então eu prego, porque semeando aqueles que são eleitos do Senhor hão de vir até Deus, hão de receber esse chamado, porque creram que Jesus morreu por eles. Então devemos pregar o Evangelho sempre, a todo instante, em todo lugar, para toda a criatura e em todo o mundo, porque sabemos que há eleitos do Senhor em toda a terra. Então, para terminar, o sangue de Cristo, nenhuma gota foi derramado em vão, ao ponto de alguém simplesmente rejeitar o sangue e a expiação de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês e também coloco à disposição, né, para qualquer dúvidas ou querendo mais comentar algo acerca disso, tá bom? Pois é, pastor, o seu raciocínio foi excelente. Eu só queria finalizar, só com mais esse complemento aqui. Você imagine um professor, uma ilustração, né? Um professor de matemática, um professor de todas as matérias, que ele diz que no outro dia vai ter prova de matemática, só que ele chega, acorda de mau humor e ele aplica uma prova de português. Aí o pessoal fica chateado com ele, né? Aí no outro dia esse professor diz assim, amanhã eu vou fazer brincadeiras com vocês.
fazer várias recreações aqui com vocês. Mas no outro dia ele acorda de mau humor de novo e ele, ao invés de fazer o que ele tinha prometido, ele dá uma aula, ao invés de fazer a recreação. Fique imaginando uma pessoa que muda suas decisões de acordo com as circunstâncias. Será que esse é o Deus que você queria servir? Porque a Bíblia diz em Tiago que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é perfeito em tudo o que faz. E o seu desejo de servir a Deus vem do próprio Deus. E esse desejo é uma evidência da expiação de Cristo por você, querido ouvinte. Então, quando Jesus estava na cruz, pouco antes dele morrer, ele exclamou dizendo: está consumado. Então, de fato, ele veio para salvar. E não para possibilitar a salvação. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus já havia planejado desde a eternidade. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição. E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.